Quem nunca recebeu um convite para alguma coisa e disse que estava muito ocupado, muito ocupada, mas sabia que não era verdade, mas que de repente não estava afim ou não queria aquilo, não queria responder sim para aquele convite naquele momento. Se você disse sim para isso que eu acabei de dizer aqui agora, se você já passou por essa situação, fica comigo aqui nesse vídeo que nós vamos falar sobre isso. Você vai entender a grande diferença entre massoterapeuta ocupado, massoterapeuta produtivo e como isso pode impactar os seus resultados, pode impactar a sua saúde, pode impactar os clientes que você atende. Hoje virou moda essa palavra de eu estou ocupado, eu estou muito atarefado, eu estou muito sobrecarregado com os atendimentos e com os clientes e também com toda a minha rotina da vida cotidiana. Então, a palavra da moda agora é dizer que está muito ocupado e que o tempo está corrido. E eu vou dizer aqui para você agora alguns destes vilões dessa loucura toda que a gente está vivendo. Um desses primeiros vilões é a desorganização. Depois, a desatenção, falta de foco é outro vilão e também a baixa produtividade. Todas essas estruturas juntas fazem uma bagunça no dia a dia, na agenda, nas prioridades do profissional de massoterapia, que muitas vezes tem a sua produtividade baixa, tem um cansaço mental e físico excessivo pela falta de foco, e isso gera desatenção a alguns detalhes, como por exemplo a organização da agenda da semana seguinte ser feita no sábado ao final do expediente ou mesmo no domingo à tarde ou domingo à noite antes da semana começar. Então nós temos aqui 4 vilões que podem ser responsabilizados por resultados baixos, por tensões, por estresse e muitas vezes pelo desânimo de muitos profissionais da massoterapia. É sabido que ser produtivo é o foco de muitos, mas é fato que poucas pessoas alcançam esse nível no dia a dia dos atendimentos. Ser produtivo, portanto, não é sobre quantas horas você trabalha, mas sobre os resultados que você gera nas horas em que trabalha. E isso faz muita diferença no resultado final. Vamos entender agora então o que é que pode ser considerado massoterapeuta produtivo e massoterapeuta ocupado. Como isso impacta os seus resultados, como isso impacta a sua saúde, os seus atendimentos, as pessoas que você atende e os resultados que você gera. Nós podemos considerar massoterapeuta ocupado aquela pessoa que passa o dia todo executando tarefas, tendo uma rotina corrida, e muitas vezes esta rotina pode prejudicar a sua saúde, pode prejudicar a sua postura e também pode prejudicar a sua vida pessoal. Você conhece alguém que ao final do dia está fisicamente destruída, aquela pessoa que chega em casa e desaba no sofá e não quer saber de mais nada da vida? Aquela pessoa que não tem nem tempo de planejar uma atividade física ou uma rotina diferenciada para o final do seu expediente, porque está física e emocionalmente esgotada? Eu acredito que você conheça pessoas assim. Assim também como tem aquela galera que é adepta do super lanche, das pizzas, dos refrigerantes. E eu não estou dizendo aqui que isso é bom ou ruim, mas as estatísticas mostram que esta pode não ser a rotina mais saudável que um profissional de saúde deva seguir. Um massoterapeuta produtivo, por exemplo, é aquela pessoa que tem tempo na agenda para cuidar da saúde, cuidar da postura, que programa as suas atividades de uma forma que tenha tempo para se cuidar, tenha tempo para cuidar de si, para que possa cuidar dos outros. É uma pessoa, um profissional que tem uma visão de longo prazo, mesmo que naquele momento alguns resultados na vida dele não sejam tão favoráveis quanto ele gostaria, mas ele acredita no processo do longo prazo. Uma grande diferença entre esses dois tipos de profissional é a entrega de tarefas e não somente a realização de tarefas. Quem vive ocupado, por exemplo, está sempre às voltas
com muitas coisas para fazer. É tarefa o dia inteiro, é tarefa o tempo todo. É isso que leva ao desgaste no final do dia. Eu vou falar para você agora alguns exemplos práticos para que você tenha uma melhor ideia do que é ter mais produtividade ou ter uma melhor produtividade no dia a dia de um massoterapeuta. Vou te falar agora alguns exemplos práticos para ter uma melhor produtividade. O primeiro desses exemplos, lista de compromissos da semana. Essa lista deve ser preparada no sábado ou até mesmo no domingo à tarde, para que você já possa iniciar a semana com uma programação prévia organizada na sua mente. Nesta lista devem estar os horários que você faz os seus estudos, faz os seus trabalhos em casa, as tarefas na rua, dia de pagar conta, dia de visitar cliente, dia de fazer atendimentos em home care, enfim, isso faz parte dessa lista de compromissos da semana. E dentro de todas essas estruturas é importante saber o que é prioridade. Se é atendimento, foca nos atendimentos. Se é dia de pagamento de contas, foca em pagar contas. Se é dia de fazer cobrança, foca em fazer cobrança. É importante que você entenda o que é prioridade para você, o que é importante, mas pode esperar um pouco. O que é importante, mas pode ser delegado a outra pessoa ou um integrante da família que possa ajudar. O que é um capricho e uma vaidade, por exemplo, assistir filme, ver Netflix ou ficar nas redes sociais em horário de trabalho, onde você de repente poderia estar estudando, poderia estar aprimorando a sua gestão dentro do seu ambiente de trabalho. Enfim, são algumas situações que você pode identificar aí na sua rotina, no seu dia a dia, enfim, no seu ritual de trabalho durante a semana e finais de semana. Um outro exemplo é definir objetivos claros e atuar sobre eles. Por exemplo, se você decidiu assistir um filme, assista um filme. Eu já vi gente que vai assistir filme na televisão com o celular do lado e olha para o filme e dá uma olhadinha nas redes sociais. Olha para o filme e responde uma mensagem. Eu mesmo já me peguei fazendo isso e fui repreendido pela minha filha quando estava assistindo um filme com ela. Não sei se esse aí é o seu caso. Mas vamos continuar a nossa lista aqui. Se você decidiu ler um livro, leia o livro. Esquece outras coisas. Põe o telefone no silencioso, no modo avião. Se você definiu que aquele horário é de você ler 10 páginas do seu livro, leia as 10 páginas do livro. Coloque foco para que você tenha clareza do que está fazendo e para que o seu cérebro entenda qual é a mensagem que você quer levar para ele. O que é para ele colocar energia e atenção. Se você vai ficar no telefone, fica no telefone, responde mensagem, olha os vídeos, vai para a rede social, faz as suas postagens. Isso é ter foco claro naquilo que precisa ser desempenhado. Uma pessoa ocupada, por exemplo, parece estar no piloto automático e ao final do dia ela fez tanta coisa, mas tanta coisa que não estava programada, que ela perdeu toda a energia. E uma dessas coisas que acontecem que não está programada e que também já aconteceu e muitas vezes acontece ainda comigo hoje, é quando eu determino uma tarefa e eu coloco nessa tarefa foco e energia, na mesma hora aparece na minha mente um monte de tarefas, um monte de coisas que o meu cérebro diz que são importantes. Mas, na verdade, eu acabei descobrindo com o tempo que isso são os sabotadores. É aquela enxurrada de informações que só atrapalha. E aí você não mantém o foco. Você quer atender todas essas emergências que apareceram na sua mente de uma vez só. Então você tem que entender que quando coloca foco, vão aparecer possíveis distrações. Você tem que descartar essas distrações e continuar mantendo o seu foco, mantendo a sua concentração quando você definir uma tarefa. E assim você pode se dedicar a ela até terminar. Quem nunca começou um livro, parou no início, outras pessoas pararam na metade, outras pessoas estavam pertinho do fim e abandonaram a leitura por conta de alguma outra situação e nunca mais voltaram a ler aquele livro que estava tão interessante.
Isso é para você entender que falta de foco leva você a não terminar as tarefas. Então, durante o momento em que você está na execução de uma tarefa, faça exatamente aquilo que está fazendo. Termine a tarefa para somente depois você iniciar outra, senão você vai estar se ocupando de várias tarefas sem terminar nenhuma delas. Quando um massoterapeuta não define objetivos claros e alcançáveis, ele pode estar caminhando para uma estafa física e mental, pois assim as suas atividades acabam sendo monótonas, cansativas, repetitivas. Toda segunda eu tenho que fazer tal coisa, toda terça eu tenho que fazer tal coisa, toda quarta-feira é aquela mesma situação que eu já estou cansado, que eu já estou cansada. Quem nunca passou por isso? Um exemplo dessa situação para o nosso tempo atual agora são as postagens na rede social. Eu acompanho muitos Instagrams, muitas páginas de Facebook de colegas e de alunos e a gente vê que é uma bagunça total. Então, se você, por exemplo, tiver um dia programado para ajustar as suas postagens, entender das ferramentas, é possível que com o tempo você tenha criatividade suficiente para naquele dia deixar tudo preparado para a semana toda. Ou contratar alguém que faça gestão de tráfego para você e coloque lá tudo organizadinho. Porque não é todo dia que a gente está criativo, não é todo dia que a gente está disposto, que está disposta a trabalhar nas redes sociais. E tem gente que não gosta. Então, às vezes dá vontade, eu tive uma ideia de criar uma coisa, vou lá e posto. Não é assim que funciona. Porque você não cria assim uma conexão com as pessoas. Está tudo fora de ordem e muitas vezes feito no impulso. Quando você determina, quando você programa e você trabalha com ajustes dessa estrutura, fica tudo mais fácil para você. Então, por exemplo, se você define que a sua quarta-feira à tarde é dia de pensar em fotos, é dia de pensar naquelas frases bacanas, é dia de pensar em como você jogar nas redes sociais as fotos que você fez com os atendimentos aos seus clientes, é na quarta-feira à tarde que você vai programar essas situações. E para isso, você precisa conhecer as ferramentas do Facebook, as ferramentas do Instagram que vão te ajudar a fazer isso. Eu quero que você me acompanhe agora por algumas características entre os profissionais produtivos e os profissionais ocupados. Por exemplo, um profissional produtivo tem poucas ou uma só prioridade de cada vez. Um massoterapeuta, uma massoterapeuta ocupado tem muitas prioridades. Ele está extremamente atarefado e envolvido com muitas coisas ao mesmo tempo. Uma outra característica do profissional produtivo é saber dizer não. Dizer não para um atendimento, por exemplo, quando ele sabe que o horário programado é para outra atividade. Já o profissional ocupado diz sim para toda e qualquer coisa. Às vezes marca 2, 3 pessoas no mesmo horário e depois tem que desmarcar, não sabe o que fazer com elas. Por quê? Porque não sabe dizer não e não sabe organizar o seu tempo e a sua agenda. Você conhece alguém que já passou por isso? Coloca aqui para mim nos comentários. Outra característica do profissional produtivo: foca uma tarefa por vez. Se eu estou gravando esse vídeo aqui para você, eu não estou fazendo mais nada. O massoterapeuta ocupado faz várias tarefas ao mesmo tempo e é muito provável que ele não termine nenhuma delas ou termine poucas delas sem um resultado satisfatório para ele mesmo. O profissional produtivo pensa globalmente. Pensa na estrutura, pensa na sua saúde, pensa nos seus estudos, pensa nos seus pacientes, pensa na construção dos procedimentos, dos protocolos, dos processos de acompanhamento, de tratamento de qualquer área. Isto é pensar globalmente. Já um profissional ocupado, ele só pensa nos detalhes momentâneos. Ah, meu Deus, eu tenho que fazer isso agora. Meu Deus do céu, amanhã é dia de fazer tal coisa. Eu não tenho tal material para fazer tal procedimento. É uma pessoa que só pensa nos detalhes. Muitas vezes aqueles detalhes de alcance de olho, aqueles detalhes que a pessoa está vendo. Uma pessoa que não pensa globalmente, com certeza é um profissional ocupado e pode estar passando por apuros com seus resultados. Outra característica do profissional produtivo, por exemplo, é ter momentos para planejar e refletir. Qual é o dia que você tira para planejar os seus atendimentos,
para entender como estão os seus estudos, para entender os seus resultados, para entender por que a sua agenda está cheia, se é isso que você realmente quer, para entender se a sua agenda está vazia, para entender a sua gestão de contas a pagar, de contas a receber. Qual é o momento que você decide planejar a sua estrutura de negócio? Já o profissional ocupado é aquela pessoa que quer lotar a agenda com qualquer tipo de atendimento que apareça. Ele sabe de tudo, ele entende de tudo, massagem serve para tudo, massoterapia resolve tudo. Essa pessoa pode estar passando por algum tipo de situação que a longo prazo pode mostrar que não foi um bom negócio correr tanto sem ter um planejamento. Mais uma característica do profissional produtivo para você. É uma pessoa que cuida dos seus níveis de energia. Quantas vezes você já atendeu pacientes ou clientes e se sentiu cansado, sugado, sugada pela energia, pela tensão, pelo estresse que a pessoa chega até você? Então, um profissional produtivo consegue trabalhar para manter um alto nível de energia, para se proteger e se fortalecer para a sua jornada. Já o profissional ocupado, aquela profissional ocupada, está sempre exausto, desgastado, com olheira, cansado. A postura corporal já denuncia que essa pessoa já está com um nível de esgotamento muito alto. Outra característica do produtivo, pessoas que não se distraem. Hoje é dia de fazer atendimento, então, total foco nos atendimentos. Hoje é dia de entrar em contato com os clientes, de fazer contatos. É dia só de fazer contatos, é momento só de prestar atenção nas palavras que eu digo, na forma com que eu capturo meus clientes, na forma com que eu me envolvo com a comunicação, para que eles venham até mim, para que possam ser atendidos. Já o profissional ocupado age diferente, ele abre as portas para todo tipo de distração. Ele está numa conversa com alguém, da conversa ele vai para a rede social, da rede social ele vai responder uma mensagem, da mensagem ele vai conversar com outra pessoa, depois vai para um atendimento, no atendimento ele conversa com os pacientes, ele pergunta de coisas que não estão relacionadas ao cliente, ao paciente, ao estado que a pessoa veio buscar. Então esta é a pessoa que age com a mentalidade de um profissional ocupado. E por último, um profissional produtivo disponibiliza tempo para as maiores prioridades, para aquilo que ele definiu como importante. Ele vai e faz aquilo que ele determinou que precisa ser feito. Já um profissional ocupado é aquela pessoa que reclama de tudo o tempo todo, exatamente por estar se prejudicando, por estar cansado, por estar esgotado. O profissional produtivo, portanto, ele tem objetivos, estratégias e metas claras para buscar. O profissional ocupado não tem esses objetivos e estratégias. Você pode de repente até me dizer, meu objetivo é ajudar pessoas, e aí eu te pergunto como, que tipo de pessoas, onde estão essas pessoas, você vai até elas, elas vêm até você, quanto custa isso para você? Você pode me dizer que o seu objetivo é viver de massoterapia, e aí eu te pergunto, qual é a estratégia que você define para o seu negócio? Quais os valores que você pratica? Qual é o perfil do seu cliente? Se você não tem essas respostas, é possível que você se coloque agora como um profissional, como uma profissional ocupado, ocupada e não como um profissional produtivo. Nós podemos dizer então que o massoterapeuta ocupado o tempo todo é aquele ou aquela colega que vive pela música do Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar, vida leva eu. O que vier eu vou fazendo, vou ajustando, vou me modelando à circunstância, como uma pessoa que está numa água corrente, numa boia, sem um remo, para o lado que a água levar, essa pessoa tem que ir. Então isso é um profissional ocupado que vive pela música do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar. Logicamente que um profissional produtivo não atua desse jeito. Eu tenho certeza de que essas dicas que eu deixei aqui para você podem fazer você rever a forma como você está empregando o seu tempo e como isso que você tem feito está impactando os seus resultados. Pode ser que esteja impactando positivamente, pode ser que não esteja satisfatório ou pode ser que esteja muito negativo. Eu não conheço a sua realidade, mas certamente tudo isso que a gente falou aqui agora faz parte do universo de qualquer sistema de trabalho, de qualquer atividade, seja ela autônoma ou empresarial. E você, enquanto massoterapeuta e prestador de serviço, precisa cuidar de certos detalhes
para que o seu trabalho seja reconhecido, valorizado e para que você se torne uma referência. Então, ter a organização dentro da sua mente de tudo isso que a gente falou aqui agora é extremamente positivo e construtivo na carreira e na jornada de massoterapeuta. A chave para você aplicar as mudanças que forem necessárias está em você ser verdadeiro, verdadeira com você e sentir a real necessidade de alcançar melhores resultados. Nós estamos chegando aqui ao final desse nosso bate-papo. Eu espero que você realmente consiga interpretar tudo isso que eu deixei aqui para você e eu tenho certeza que ao aplicar as mudanças necessárias, todas as transformações que você quer são possíveis de você alcançar. Então, fique ligado, fique ligada que na próxima semana tem o vídeo 2 dessa série. Deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos que serão liberados.